Foi meu marido que insistiu para que eu fosse visitar meus pais. Ele sorria, servia o café e dizia: vai, vê como seu pai está. Achei estranho tanta gentileza de repente, mas não desconfiei de nada. Só que quando eu já estava saindo da casa dos meus pais, meu pai correu atrás de mim, colocou um envelope na minha mão e sussurrou: só abra quando estiver longe daqui e não diga nada ao seu marido. Quando abri o envelope dentro do ônibus e vi o que havia lá dentro, senti o chão desaparecer sobre os meus pés. Antes de começarmos, escreva de onde você está acompanhando esta história. Gostamos de saber até onde nossas histórias estão chegando. A manhã começou como sempre, com o toque suave do despertador na mesinha de cabeceira e o cheiro do café do dia anterior, que havia ficado na cafeteira no fogão. Marina estava deitada de olhos abertos, olhando para o teto, onde os primeiros raios de sol desenhavam uma mancha irregular de luz. Ao lado dela, de costas, dormia Roberto. O cobertor havia escorregado até seus pés e Marina mecanicamente puxou a borda para si, mas logo a soltou. Não queria acordar. Antes da hora, ela se levantou primeiro, como sempre, foi para a cozinha descalça, tentando fazer barulho na tábua que rangia perto da porta do corredor. Essa tábua rangia havia 5 anos, e toda vez Marina prometia a si mesma chamar um carpinteiro, mas nunca chamou. Na cozinha estava fresco. Ela acendeu o fogão, colocou a chaleira, tirou a manteiga da geladeira e fatiou o pão. Movimentos simples, automáticos, que não exigiam pensamento nem esforço. As mãos faziam o seu trabalho, enquanto a cabeça ainda não havia despertado. Na noite anterior, ela havia ligado para a mãe. A mãe disse que o pai estava um pouco melhor, mas a voz dela tinha aquele tom que as pessoas usam quando dizem uma coisa e pensam outra. Marina percebeu isso imediatamente. Seu Antônio havia passado por uma pneumonia grave 2 meses antes e, embora os médicos já tivessem dado alta, ele se recuperava lentamente. Emagreceu, passou a se mexer menos e, principalmente, ficou calado. Antes, ele conseguia passar meia hora ao telefone contando sobre a horta, sobre o vizinho que mais uma vez havia esquecido de fechar o portão e cuja cabra havia invadido os canteiros dele. Agora as conversas haviam se tornado curtas. Tudo bem, está tudo bem, não se preocupe. Tchau. Marina decidiu ir ainda na noite anterior, mas não disse nada a Roberto. Não porque escondesse, simplesmente nos últimos tempos. Qualquer plano dela provocava nele indiferença ou irritação. Ela havia se acostumado a primeiro decidir e depois apresentar como fato consumado. Era mais simples assim, mas pela manhã aconteceu algo estranho. Roberto saiu para a cozinha mais cedo que o habitual. Não sonolento, não mal-humorado, mas de alguma forma diferente, recomposto. Sentou-se à mesa, pegou a chaleira, serviu o café e de repente perguntou: você ia visitar seus pais hoje? Não. Marina se virou do fogão. Ela ainda não havia dito nada. Minha mãe ligou ontem, respondeu com cautela. Quero ver como está meu pai. Ele ainda está fraco depois da doença. Então vá. Roberto acenou com a cabeça, mexendo o açúcar. Por que enrolar? De manhã tem ônibus. Chega lá na hora do almoço. Eu de qualquer jeito estou saindo por causa de uns negócios. Marina parou com a faca na mão. Aquilo era tão diferente do habitual que ela demorou a encontrar o que responder. Normalmente qualquer viagem dela aos pais era acompanhada de resmungos. De novo lá. Que falta você está fazendo lá? Seu pai é um homem saudável. O que vai acontecer com ele? Mas dessa vez ele mesmo havia sugerido, e não apenas sugerido, havia incentivado de forma suave, quase afetuosa. Sério? Ela o olhou com atenção. Sério? Ele até sorriu. Há muito não sorria assim. Seu pai ficou doente. Vá visitá-lo. Não estou te impedindo. A última frase doeu, mas Marina não foi atrás. Acenou com a cabeça, terminou o café em pé e foi se arrumar. Enquanto tirava a jaqueta leve do armário e jogava o celular com o carregador na bolsa, um pensamento passou pela sua mente. Ele nem perguntou quando ela voltaria. Antes sempre perguntava, às vezes não por cuidado, mas por controle, música, para saber quanto tempo livre teria. Hoje ficou em silêncio. Ela afastou esse pensamento. Afinal, talvez fosse simplesmente bom humor. Talvez realmente tivesse compromissos. Roberto, nos últimos meses, saía com frequência. Dizia que eram reuniões, conhecidos, questões de trabalho. Marina não se aprofundava. Certa vez ela havia tentado,
mas ele respondia com brevidade e irritação. E ela parou de perguntar. Acostumou-se a não se intrometer, a não tocar no assunto. A viagem até a cidade dos pais durava pouco mais de 2 horas de ônibus. Marina sentou perto da janela, encostou a têmpora no vidro frio e ficou olhando como do lado de fora desfilavam campos conhecidos, matas de beira de estrada, postos de gasolina e cruzamentos para vilarejos com placas desbotadas. Esse trajeto ela conhecia de cor. Cada curva, cada ponte, cada ipê à beira da estrada que crescia de forma estranha, inclinado para a direita, como se alguém o tivesse empurrado e esquecido de endireitar. A cidade dos pais a recebeu com silêncio. Era uma manhã de dia útil, e quase ninguém estava na rua. Só o gato do vizinho sentado no muro, semicerando os olhos preguiçosamente ao sol. O portão da casa dos pais estava entreaberto, e Marina o empurrou com o gesto habitual, sabendo que a dobradiça rangeria exatamente uma vez, se empurrada devagar. A mãe a viu primeiro. Saiu correndo para a varanda, enxugando as mãos no pano de prato. Abraçou-a forte, como se não se vissem há um mês, embora houvessem passado apenas 2 semanas. Marininha, eu mal acabei de colocar a massa para crescer. Senti que você chegaria mais cedo hoje, mãe. Mas eu disse que viria no ônibus da manhã. Disse sim. Mesmo assim, eu não acreditava até ver. Te conheço. Você vive mudando de planos. Dona Lourdes a puxou para dentro e logo ficou claro que nada havia mudado por ali. Os mesmos tapetes no corredor, o mesmo cheiro, uma mistura de pão fresco, madeira e algo quente e doméstico que é impossível descrever com palavras, mas que se reconhece instantaneamente ao cruzar a soleira. Na parede do vestíbulo, as mesmas fotografias emolduradas. Marina com um uniforme escolar, os pais jovens em frente ao mar, o pai com um peixe em algum rio. Seu Antônio estava sentado no quarto numa poltrona junto à janela. Marina o notou assim que entrou e algo dentro dela se contraiu. Ele havia emagrecido. Não apenas emagrecido, era como se tivesse murchado. Os ombros, antes largos, ficaram mais estreitos. As mãos repousavam nos apoios da poltrona com peso e a pele no dorso delas parecia mais fina do que antes. Mas os olhos eram os mesmos, penetrantes, atentos, com aquela centelha de astúcia que Marina lembrava desde a infância. Pai, ela se aproximou e se sentou ao lado dele. Como você está? Tudo bem? Ele sorriu levemente. Estou vivo. O que mais você quer? Parece melhor do que da última vez. Está mentindo. Ele disse sec, mas obrigado. À mesa a mãe agitava-se como sempre. Serviu o feijão com arroz, cortou o queijo, trouxe da despensa os conservas de pepino e tomate. Marina tentou ajudar, mas Dona Lourdes a afastou com um gesto. Senta, você é visita. Marina não discutiu. Sabia que para a mãe P à mesa era uma forma de cuidado e não deixá-la fazer isso seria um insulto. Durante o almoço, falaram de amenidades. A mãe contou que a vizinha Valdirene havia brigado novamente com o carteiro, que o telhado do galpão estava vazando, e precisavam chamar alguém para consertar, que os pepinos este ano haviam brotado tarde. O pai ficou em silêncio, mastigava devagar e de vez em quando dizia frases curtas, mas Marina percebeu que ele havia olhado para o celular que estava na borda da mesa algumas vezes. Em dado momento, música, ele até se levantou e foi para o corredor. Marina ouviu a sua voz baixa atrás da porta, mas não conseguiu distinguir as palavras. Voltou 1 minuto depois, sentou no lugar e disse para a mãe, Lourdes, me serve mais suco? Marina não perguntou nada. Concluiu que talvez fosse o médico ou o vizinho com algum assunto. Afinal, um homem mais velho tem suas preocupações. Música. Depois do almoço, ela lavou a louça, embora a mãe tentasse tirar os pratos de suas mãos. Em seguida, saiu com o pai para a varanda. Ele sentou no banco, voltando o rosto para o sol, e ficou em silêncio por algum tempo. Marina sentou ao lado. Pai, você realmente está bem? Estou. Fica calma. Ele não abriu os olhos. E você? A pergunta era simples, mas algo no tom dele fez Marina hesitar. Eu, no sentido literal, como você está vivendo, pai? Vivo bem, trabalho, casa, afazeres, tudo como todo mundo. Ele abriu os olhos e olhou para ela, por muito tempo sem piscar, como se olha quando se quer dizer algo importante, mas não se tem coragem. Depois virou o rosto e disse baixinho,
Tá bom, se é assim, que bom. Ficaram sentados mais uns 20 minutos. Marina contou sobre o trabalho, sobre o asfalto novo que finalmente colocaram na rua deles, sobre a gata que havia adquirido o hábito de dormir no parapeito do banheiro. O pai ouvia, concordava com a cabeça, mas Marina sentia que ele estava em outro lugar. Estava pensando em outra coisa. Algo o consumia. O horário de ir se aproximava. Marina se levantou, ajeitou a jaqueta e disse que era hora de ir embora. O ônibus saía em 40 minutos e ainda precisava caminhar até o ponto. A mãe correu até ela, enfiou-lhe um pote de doce e um saco com pão de queijo. Abraçou-a tão forte que Marina riu. O pai ficou na varanda, levantou a mão, acenou. Marina saiu pelo portão e foi caminhando pela estrada. O cascalho rangia sobe, o sol aquecia as costas e ela já estava pensando em como ficaria sentada no ônibus cochilando, quando ouviu atrás de si passos apressados. Ela se virou. O pai vinha em sua direção rápido, quase correndo, segurando com a mão a jaqueta aberta. O rosto estava cinzento e Marina, pela primeira vez em todo o dia, sentiu um medo de verdade. Pai, o que aconteceu? Está se sentindo mal. Ele chegou perto, respirando com dificuldade, pegou a mão dela e enfiou-lhe na palma um envelope branco fechado às pressas, sem nenhuma inscrição. Pega, ele dizia baixinho e rápido, olhando para trás em direção à casa, como se temesse que a mãe visse. Não vá de ônibus. Vai até a rodoviária. Tem um ônibus executivo para a capital daqui a 20 minutos. Entra nele. Pai, o que é isso? O que está acontecendo? Você abre o envelope só quando já tiver saído daqui. Não antes. Está me ouvindo? Não antes. Mas por quê? Não diga nada ao marido, nem ligação, nem mensagem. Enquanto não tiver lido, fique em silêncio. Prometa-me. Marina olhava para o rosto dele e via algo que não havia visto durante o almoço, na varanda, nem nas conversas sobre a vizinha e os pepinos. Medo não por si mesmo, por ela. Real, profundo. O tipo de medo que faz as mãos de um homem mais velho tremer em música e a respiração falhar. Prometo, ela disse. Ele soltou a mão dela, deu um passo para trás e de repente se endireitou como se reunisse em si mesmo tudo o que restava de sua antiga força. Vai. A rodoviária fica 2 quarteirões adiante. Você se lembra? Marina acenou com a cabeça, virou-se e caminhou. Não olhou para trás, embora quisesse. O envelope estava em sua palma, quente das mãos do pai, e ela o segurava como se ele pudesse escapar. A rodoviária era pequena, uma plataforma, uma cobertura torta, um quadro de horários com metade das letras desbotadas pelo sol. O ônibus, de fato, partiria em 15 minutos. Marina comprou a passagem no guichê com uma mulher de colete azul que nem levantou os olhos e saiu para a plataforma. O ônibus chegou pontualmente velho, com cortinas amarelas nas janelas e aquele cheiro característico de estrada que Marina lembrava desde a infância, quando viajava com a mãe por essa mesma linha até a casa da tia. Ela entrou, sentou perto da janela e colocou o envelope no colo. As mãos queriam abri-lo imediatamente, mas o pai disse depois de sair daqui. E Marina, sem entender bem porquê, obedeceu. Talvez porque foi assim que a criaram. Se o pai pede, é porque tem razão. Ou talvez porque pelo rosto dele, ela havia entendido que o que estava dentro daquele envelope mudaria tudo. E ela precisava desses 20 minutos de silêncio, enquanto o ônibus ganhava velocidade e a cidade ficava para trás para se preparar. O ônibus partiu. Pela janela deslizavam asas conhecidas, as cercas, as hortas com estacas de tomate, depois um bosque, depois um campo, e a cidadezinha desapareceu como se nunca tivesse existido. Marina olhou para o envelope, passou o dedo pela borda, prendeu a aba colada e devagar, com cuidado, rasgou o papel. Dentro havia 3 folhas e um bilhete dobrado em 4, escrito com a letra familiar do pai, grande inclinada para a direita, com aqueles rabiscos característicos nas letras que ela reconheceria entre 1000. Marina primeiro desdobrou o bilhete, mas logo o pôs de lado. Os olhos, por conta própria, foram para a primeira folha e ela a aproximou da janela. Música, onde a luz caía mais uniforme. Minuta de procuração geral em seu nome para Roberto Henrique Teixeira, o marido. A procuração lhe dava poderes para dispor do apartamento. Vender, alugar, dar como garantia, realizar qualquer transação.
As cláusulas eram fluentes, jurídicas, claramente redigidas não às pressas, mas por alguém que sabia o que escrevia. Na parte inferior havia uma assinatura. Marina aproximou a folha ainda mais e sentiu um frio percorrer suas costas. A assinatura era parecida com a dela, a mesma inclinação, o mesmo traço no final, mas a letra M começava de forma ligeiramente diferente. A curva era mais redonda do que Marina costumava fazer e a pressão era uniforme, igual em toda a extensão. Já a mão dela sempre aliviava a pressão perto do final do sobrenome. Alguém havia copiado sua assinatura com cuidado, quase perfeita, mas não de todo. A segunda folha era uma solicitação de crédito. O valor era tal que Marina releu às vezes. R. 370 mil. Garantia. O apartamento no seu endereço, aquele mesmo onde ela e Roberto haviam morado nos últimos 8 anos, o apartamento que pertencia a Marina ainda antes do casamento. A terceira folha era um contrato preliminar com alguma imobiliária, avaliação do valor de mercado, condições de venda, comissão e mais uma vez seu sobrenome, seu endereço, sua assinatura, a mesma assinatura falsa, caprichosa, errada. Marina abaixou os papéis sobre o colo e ficou olhando pela janela. Do lado de fora se estendia um campo amarelo, ainda não arado, com arbustos esparsos à beira da estrada. Ela olhava para ele, mas não via. Diante dos seus olhos flutuavam números, letras, traços. Os dedos ficaram bambos, e ela só percebeu isso porque as folhas começaram a escorregar de suas mãos. O apartamento da vovó. A avó Nina havia morrido quando Marina tinha 26 anos. Era daquelas mulheres que jamais se queixavam, nunca pediam música e nunca choravam em público. A vida toda trabalhou como professora do ensino fundamental. Morou sozinha após a morte do avô e seu único luxo eram os livros. 2 grandes armários lotados até o teto, por causa dos quais o apartamento sempre cheirava a papel velho e tinta de tipografia. Marina ia visitar lá nos fins de semana. Tomavam um café com biscoitos e a vovó contava sobre seus alunos, quem havia se tornado médico, quem engenheiro, quem havia se afundado na bebida e quem havia ido para o exterior, e mandava cartões de Natal. Quando a avó se foi, descobriu-se que ela havia deixado o apartamento para Marina em testamento. Não para os pais, não para a tia, para ela. No testamento estava escrito simplesmente para minha neta Marina, para que ela sempre tenha seu cantinho. Marina havia chorado naquela época, não pelo apartamento, mas por causa dessa frase, seu cantinho. A avó, que havia vivido em pensão, em alojamento, 20 anos num apartamento pequeno com o marido e 2 filhos, sabia o valor dessas palavras. O apartamento era pequeno, de 2 quartos, num prédio de tijolos antigo, com pé direito alto. Marina se mudou para lá antes do casamento, fez uma reforma superficial, arrancou o papel de parede velho e colocou um laminado simples. Os armários da vovó com os livros, ela deixou, não teve coragem de tirar. Quando Roberto apareceu, ele se mudou para lá, e isso pareceu natural. O quarto alugado que ele tinha numa república não chegava nem perto. Marina, naquela época, não pensava nas formalidades. Eles se casaram, ele se registrou no endereço e o apartamento passou a ser o lar de ambos. Mas juridicamente era só dela, era sua propriedade. Seu nome constava na escritura. E até aquele dia, Marina encarava isso como um simples fato, sem importância. Afinal, eram família. Que diferença fazia em cujo nome estava registrado? Agora essa diferença havia se tornado enorme. Ela pegou o bilhete do pai e começou a ler. A letra estava apressada em alguns trechos ilegível. Era visível que havia escrito depressa, talvez à noite, à luz do abajur, tentando que a mãe não ouvisse. Marininha, não se assuste e não me ligue imediatamente. Leia até o fim. Ontem me ligou o Leandro Cardoso. Você se lembra dele? Ele trabalha como assistente num cartório na capital. O Leandro disse que seu marido tinha ido até lá com um homem, um corretor de imóveis. Eles trouxeram documentos do seu apartamento e queriam registrar uma procuração e uma solicitação de crédito. O Leandro viu seu sobrenome e ficou desconfiado. Ele sabe que você é minha filha e perguntou por você não estava presente. Seu marido disse que você estava ocupada e que tudo estava combinado. O Leandro não acreditou e se recusou a autenticar sem sua presença, mas enquanto discutiam, ele conseguiu tirar cópias.
À tarde as enviou com o seu Zé, o motorista do ônibus intermunicipal, que de manhã estava aqui no interior. Olhei os papéis e entendi que a situação é grave. A assinatura não é sua, eu vejo. O crédito é alto. O apartamento fica de garantia. Marininha, ele quer tomar seu apartamento. À noite liguei para o Tadeu Drummond. Você se lembra? Ele é advogado. Nós trabalhamos juntos na fábrica. Depois ele fez direito. Mora na capital, na Rua das Acácias, número 12. O telefone dele está no final do bilhete. Contei tudo a ele. Ele está esperando por você. Ao chegar na rodoviária, ligue para ele. Ele vai te buscar. Não ligue para o marido. Não diga a ele que você sabe. Não volte para casa antes de conversar com o Tadeu. Isso é importante. Peço muito. Abaixo. Pai. E o número de telefone, e o endereço, e uma adição claramente escrita depois com outra caneta. Você é forte. Você vai conseguir. Marina dobrou o bilhete e o pressionou contra o peito, como se isso pudesse conter o que subia por dentro. Não eram lágrimas, era algo pior. Uma onda pesada e quente que vinha de algum lugar no estômago e inundava música o peito. Ela cerrou os dentes e olhou pela janela. O ônibus batia no asfalto de forma cadenciada, rítmica, e esse movimento, por alguma razão, ajudava. Dava um ponto de apoio, algo imutável em meio ao que desmoronava. Os últimos meses passaram como cenas de um filme alheio. Roberto, que havia começado a falar cada vez mais sobre dinheiro. Não diretamente, mas por caminhos indiretos. Como sabia fazer, sabe? E se a gente registrar uma procuração um para o outro? Por precaução, qualquer coisa pode acontecer. Eu estava conversando com o síndico. Dizem que é mais fácil se os dois tiverem direito de assinar. Você entende que se algo acontecer comigo, vai ser mais fácil para você se os papéis já estiverem assinados. Ele apresentava isso de forma suave, razoável, com uma lógica difícil de contestar. E Marina a cada vez concordava com a cabeça, dizia, sim, provavelmente precisa. Mas adiava, não porque desconfiasse, simplesmente não queria se envolver com papelada. E em algum lugar no fundo, naquele lugar para o qual ela tentava não olhar, havia uma sensação, não um pensamento, não uma desconfiança, mas uma sensação de que algo não estava certo, algo no tom dele, no jeito como insistia, mas ao mesmo tempo fingia que não insistia, algo imperceptível que ela atribuía à própria paranoia. Mas ele, ao que parecia, não estava esperando. Ele simplesmente seguiu por outro caminho. O ônibus começou a desacelerar. Do lado de fora piscaram as casas dos arredores, depois os prédios, depois a rodoviária da capital. Marina guardou os papéis na bolsa, fechou o zíper e pegou o celular. Discou o número do bilhete. Sinal. Segundo, terceiro. Alô. A voz era masculina, calma, grave. Sou a Marina, filha do seu Antônio. Ele ligou para o senhor. Sei. A voz imediatamente ficou um pouco mais calorosa. Estou esperando por você. Você está no ônibus? Sim. Chegando à rodoviária. Desça na plataforma e vá até a entrada principal. Estarei junto ao quiosque de revistas. Terno cinza. Óculos. Você vai me reconhecer. Ela o reconheceu imediatamente, embora o tivesse visto apenas algumas vezes na infância, em alguma festa da fábrica para a qual o pai a levara e depois no velório do avô. Tadeu Drummond era alto, levemente curvado, com uma barba grisalha bem aparada e óculos de armação fina. Estava junto ao quiosque com um jornal dobrado na mão. E ao ver, Marina acenou brevemente com a cabeça, sem sorrir, mas com uma expressão que significava: estou aqui, tudo vai ser resolvido. Olá, Marina. Vamos à minha casa. É aqui perto 5 minutos de ônibus. Em casa fica mais tranquilo. No ônibus ficaram em silêncio. Tadeu não fazia perguntas, não se apressava, e Marina lhe era grata por isso. Ela precisava daquele silêncio, alguns minutos para se recompor, para que os joelhos parassem de tremer. O apartamento de Tadeu era tal como Marina esperava de um advogado mais velho, que morava sozinho, limpo, austero, com prateleiras de livros pelas paredes e uma escrivaninha junto à janela coberta de pastas. Na cozinha, ele colocou a chaleira para ferver, tirou 2 xícaras e apontou com um gesto para a cadeira. Senta, me dá os documentos. Marina tirou tudo do envelope e colocou sobre a mesa. Tadeu colocou outros óculos de leitura com lentes grossas
e começou a examinar os papéis. Lia devagar, percorrendo as linhas com o dedo. Às vezes voltava atrás, relia. Marina ficou sentada na frente e escutou o tic-tac do relógio na parede, velho de pêndulo, que marcava os segundos com tanta força que parecia cravar. Luz no silêncio. Uns 10 minutos depois, ele tirou os óculos, os colocou na mesa e olhou para Marina. Então, resumindo, ele falava de forma uniforme e sem emoção, como falam as pessoas acostumadas a trabalhar com o sofrimento alheio. Seu marido não queria simplesmente registrar uma procuração. Ele já havia percorrido metade do caminho. A procuração era o primeiro passo. Com ela, ele teria o direito de agir em seu nome. Música, segundo passo, crédito com o apartamento como garantia. O valor são cerca de 60% do valor de mercado. Música, valor bem padrão para crédito com garantia. Terceiro passo, venda. O contrato preliminar com a imobiliária já está assinado. Não por você, claro, mas está assinado. E o que teria acontecido se o Leandro não tivesse recusado? Marina ouviu a própria voz como se fosse de longe. Se o cartório tivesse autenticado a procuração, seu marido, em 2 ou 3 dias, teria enviado a solicitação ao banco. O banco, vendo os documentos autenticados, teria iniciado o processo. O dinheiro estaria com ele em questão de 2 semanas. E você ficaria sabendo disso só quando chegasse o primeiro aviso de pagamento do crédito. Ou, o que seria pior, quando o banco iniciasse o processo de execução por falta de pagamentos. E a venda? A venda é a alternativa ou a etapa seguinte. Com uma procuração vigente, ele poderia colocar o apartamento à venda, concluir a transação, receber o dinheiro e você ficaria sem moradia, formalmente com seu próprio consentimento, pois uma procuração autenticada em cartório tem plena validade jurídica. Mas a assinatura não é minha, a assinatura não é sua, concordou Tadeu. E isso foi o único que te salvou. Mais precisamente isso, e o Leandro Cardoso, que acabou sendo uma pessoa íntegra. Porque se o cartório não tivesse prestado atenção e tivesse autenticado o documento, você teria que provar na justiça que não assinou nada. Isso é perícia, são meses, são despesas. E durante todo esse tempo, o apartamento ficaria em situação indefinida. Ele se calou, dando a ela tempo para processar. Marina ficou sentada com os dedos entrelaçados sobre os joelhos. A chaleira havia fervido faz tempo, mas nem ela nem Tadeu se moveram em sua direção. Eu não entendo, disse ela finalmente. Por que ele faria isso? Não temos gastos excessivos. Ele trabalha. Eu trabalho, não somos pobres. Isso eu não sei, respondeu o advogado. Mas pessoas tomam crédito com garantia de imóvel, não quando a vida está boa. Ou são dívidas, ou é um negócio que faliu, ou alguma outra coisa da qual você não está ciente. De qualquer forma, ele decidiu que seu apartamento poderia cobrir isso. Marina fechou os olhos. Surgiu diante dela uma imagem, a cozinha deles de manhã. Roberto com a xícara de café, a voz tranquila dele. Música? Então vai. Para que esperar? Ele a enviara para os pais, não por cuidado. Ele precisava daquele dia. Sabia que enquanto ela estivesse no interior teria tempo. Tempo de ir ao cartório, ao banco, à imobiliária, tempo de resolver tudo enquanto a esposa estivesse longe e desconfiasse de nada. E esse pensamento foi pior do que todos os números e assinaturas. Não o fato de ter mentido, não o que estava fazendo, mas o de ter, lá despachado de forma suave, com um sorriso, com uma aparência de cuidado para roubá-la. O que eu faço? Perguntou Marina, abrindo os olhos. Tadeu já havia se levantado e estava servindo o café. Colocou uma xícara na frente dela, trouxe o açucareiro e voltou a sentar. Hoje a gente faz algumas coisas. Primeiro, damos entrada num pedido de proibição de qualquer ato registral no seu apartamento. Isso significa que ninguém, nem o marido, nem o corretor, nem o banco, poderá fazer qualquer coisa com o apartamento, sem sua presença pessoal. Segundo, notificamos o banco para o qual ele enviou a solicitação sobre uma possível fraude. Terceiro, enviamos ao cartório uma recusa formal de qualquer ato em seu nome. E quarto, preparamos um boletim de ocorrência por falsificação de documentos. Boletim de ocorrência. Marina se engasgou. Marina. Tadeu olhou por cima dos óculos. Ele falsificou sua assinatura. Isso é crime. Não é uma briga de casal. Não é um mal-entendido. É um crime.
Você pode não registrar a ocorrência hoje, mas o boletim precisa estar preparado, porque se ele tentar de novo e pessoas assim tentam de novo, você precisará ter tudo pronto. Marina abraçou a xícara com as 2 mãos. O café estava quente, quase queimava as palmas, mas ela não a soltava. Precisava daquele calor, daquele pequeno ponto de realidade, para não se perder naquilo que crescia por dentro. Ele é meu marido, disse ela baixinho, não como argumento, mas como constatação de algo que de manhã ainda era verdade, e agora já parecia uma palavra de outro idioma. Era, respondeu Tadeu com brevidade, música. E nessa palavra curta não havia crueldade, havia precisão. Aquela precisão jurídica que corta fundo, mas corta limpo. Ele terminou o café, lavou a xícara e se virou para ela. Vamos. O cartório de registro de imóveis funciona até às 5. Precisamos chegar a tempo. No caminho, passamos num banco. Liguei para um conhecido, depois ao cartório. À noite, se restar forças, nos sentamos para fazer o boletim de ocorrência. Marina se levantou, as pernas aguentavam, embora lhe parecesse que não deveriam. Ela olhou para os papéis espalhados na mesa, a procuração, o crédito, o contrato com a imobiliária, o bilhete do pai, 3 documentos que deveriam lhe tirar o lar e um bilhete que salvou esse lar. Ela juntou tudo de volta no envelope e colocou na bolsa. Vamos, disse ela. E a voz dela soava diferente, não abatida, não assustada, mas firme, como a voz de alguém que tomou uma decisão e não vai mais hesitar. Tadeu acenou brevemente com a cabeça, colocou o paletó e tirou da prateleira uma pasta surrada que, pelo aspecto, ele carregava há uns 20 anos. Na porta, ele se virou. Marina, seu pai é um homem bom. Ele me ligou de madrugada. Faz muito tempo que não ouço um homem falar assim da própria filha. Ela não respondeu nada, simplesmente saiu para o patamar da escada e ficou esperando enquanto ele fechava a porta. O cartório de registro de imóveis ficava num velho prédio administrativo com portas pesadas e um longo corredor que cheirava a linóleo e pó de papel. Marina caminhava atrás de Tadeu, que se movia por esses corredores com segurança, como alguém que esteve ali centenas de vezes. Cumprimentava o segurança, acenava para a mulher atrás do vidro, sabia em qual sala entrar sem esperar e onde seria preciso aguardar. O pedido de bloqueio de qualquer movimentação do imóvel foi aceito rapidamente. A moça no balcão leu os papéis, conferiu o RG de Marina, cotejou os dados com o sistema e carimbou em silêncio, sem perguntas, sem surpresa. Ao que parecia, esses pedidos não eram raridade por ali. Marina assinou em 2 lugares e recebeu sua cópia com o número de entrada. Tadeu a fotografou na hora com o celular. Para quê? Perguntou Marina. Caso o original se perca ou alguém tente dizer que o pedido não existiu. Na rua, ele olhou para o relógio e acelerou o passo em direção ao banco. Lá tem um conhecido meu, Vinícius Fonseca. Ele é gerente do setor de crédito. Expliquei a situação para ele esta manhã, em linhas gerais. Está esperando. O banco ficava a 2 paradas de ônibus. Chegaram de ônibus e entraram pela entrada de serviço. Tadeu ligou e foram abertos por dentro. Vinícius Fonseca era um homem robusto, de cabelo curto e gravata, que ele ficava ajeitando o tempo todo, como se ela o sufocasse. Ele os levou até seu escritório, uma sala pequena com 2 monitores na mesa e uma pilha de pastas no parapeito da janela. Me mostra, ele disse sem perder tempo com cumprimentos. Marina colocou a cópia da solicitação de crédito sobre a mesa. Vinícius colocou os óculos, percorreu o texto com os olhos, depois se voltou para o monitor e começou a digitar. Os dedos batiam no teclado de forma rápida e seca. Então ele se recostou na cadeira. A solicitação de fato deu entrada 3 dias atrás no nome de Teixeira Marina da Silva. Garantia apartamento no endereço. Ele citou o endereço dela e Marina acenou com a cabeça. Status da solicitação em análise. Documentos anexados. Cópia do RG. Escritura do imóvel. Cópia da procuração. Ele fez uma pausa. A procuração ainda sem autenticação em cartório. Por isso, a solicitação estava aguardando. Ou seja, o crédito ainda não foi concedido, esclareceu Tadeu. Não, sem procuração autenticada não avançaríamos. Mas se a autenticação chegasse, o processo andaria rápido. Crédito com garantia padrão,
valor dentro da normalidade, documentos do imóvel limpos. Aprovaríamos em 3 ou 4 dias. Precisamos registrar que a solicitação foi feita sem o conhecimento da proprietária, disse Tadeu. Marina não assinou nenhuma procuração e não autorizou nenhum crédito. Vinícius acenou com a cabeça e tirou um formulário da gaveta. Marina escreveu a declaração à mão. Tadeu ditou o texto. Ela escrevia tentando manter as letras sem tremer. Na declaração constava que ela, Teixeira Marina da Silva, não havia enviado nenhuma solicitação de crédito, não havia registrado nenhuma procuração e não havia autorizado ninguém a agir em seu nome. A assinatura nos documentos anexados não lhe pertencia. Vinícius recebeu a declaração, colocou a marca de recebimento e disse: "Vou bloquear a solicitação ainda hoje. Lançarei uma nota de contestação dos documentos. Se o seu marido aparecer aqui com uma procuração autenticada, e pelo jeito era isso que ele planejava fazer nos próximos dias, ele será recusado na entrada." "Obrigado, Vinícius." Tadeu apertou sua mão. "De nada. É maior que música. É maior que é minha obrigação." E para falar a verdade, ele olhou para Marina. "É melhor pegar isso agora do que depois lidar com crédito emitido e processos judiciais." Foram ao cartório de notas. A serventia ficava numa rua lateral atrás da avenida principal, térreo de um prédio residencial, porta com placa de bronze. Por dentro estava silencioso, cheirava a couro e cera de móveis. À mesa música sentava uma mulher de meia idade em um traje formal, a própria tabelian, Dra. Irene Borges. Tadeu explicou a situação de forma breve e precisa. Dra. Irene escutou sem interromper, depois pediu os documentos, examinou a minuta da procuração e balançou a cabeça. Esta minuta foi elaborada com competência. Quem quer que a tenha redigido sabia o que estava fazendo. As cláusulas são padrão, mas o alcance dos poderes é máximo. Com uma procuração assim, música, pode-se fazer qualquer coisa com o apartamento. "Precisamos enviar uma recusa formal", disse Tadeu em nome de Marina, "para que nenhum tabelião autentique a procuração sem sua presença pessoal." "Faço isso", acenou Dra. Irene, "preparo as notificações e envio ao sistema. Mas saibam que isso protege contra tabeliões que agem de boa fé. Se alguém quiser autenticar sem verificar, entendemos." "Música", interrompeu Tadeu. "Por isso, o bloqueio de qualquer movimentação do imóvel já foi solicitada." Doubt. Irene olhou para Marina com aquela expressão que Marina já havia começado a reconhecer. Uma mistura de compreensão e sobriedade profissional. "Você está fazendo a coisa certa. Venha amanhã de manhã. Terei tudo pronto para assinar." Quando saíram do cartório, já era quase 7 da noite. A capital mergulhava no entardecer. Os postes acendiam. Das janelas abertas vinham vozes e sons de televisão. Marina caminhava ao lado de Tadeu e sentia uma estranha sensação de vazio. Não alívio. Era cedo para isso. Não medo. Música. Ele havia recuado para algum fundo, cedendo lugar a algo mecânico, funcional. Ela fazia o que era necessário, passo a passo, como se consertasse um cano estourado sem pensar nas causas, simplesmente tampando os buracos. Na casa de Tadeu, eles se sentaram para redigir o boletim de ocorrência. O advogado abriu o notebook, um modelo, e começou a preencher. Marina ditava os fatos e ele os traduzia para a linguagem jurídica. "Meu marido, Roberto Henrique Teixeira, sem meu conhecimento e consentimento, tentou registrar uma procuração geral em meu nome, música, tendo falsificado minha assinatura. Cada palavra caía no papel como uma pedra na água pesada, com ondas a se expandir." Quando o boletim ficou pronto, Tadeu imprimiu 2 cópias e as colocou à frente de Marina. "Registrar ou não, você decide, mas que fique pronto. Se ele tentar algo de novo, você vai à delegacia sem chegar de mãos vazias." Marina acenou com a cabeça e guardou os papéis na bolsa. O celular continuava vibrando. Ela o colocou com a tela para baixo na mesa e parou de olhar. Mas as mensagens que chegavam uma após outra iluminavam a tela bloqueada e ela as via de canto de olho. "Marina, onde você está? Quando chega em casa, liga. Preciso conversar sobre o apartamento. Tem uma confusão com papéis na administradora. Liga quando puder." "Por que não atende?" "Já é a 3ª vez que ligo. Marina tem uns negócios urgentes. Preciso da sua ajuda com um documento."
Liga agora. Marina olhou para a tela e viu nessas mensagens não cuidado, mas algo bem diferente. Ele estava nervoso, mas ainda não havia entendido o que havia acontecido. Achava que havia sido um contratempo técnico, uma coincidência. O papo da administradora era uma cobertura. Na verdade, ele precisava saber onde ela estava e quando voltaria. Porque sem ela, sem sua assinatura, ou pelo menos sem a certeza de que ela estava em casa e sem desconfiar de nada, todo o plano dele ficava suspenso no ar. Tadeu, enquanto isso, aqueceu na panela uma sopa simples, colocou uma tigela à frente de Marina e sentou na frente dela. Come, amanhã vai ser um dia longo. Ela comeu sem sentir o gosto, mas grata por alguém ter cuidado de algo tão simples. Naquela cozinha alheia, com o relógio de pêndulo na parede e a pilha de revistas jurídicas no parapeito, música, ela de repente se sentiu estranhamente protegida. Não em casa, não na casa dos pais, mas com um homem que ela mal conhecia, enviado pelo pai, e isso era o suficiente. Na manhã seguinte, Tadeu a levou até o cartório para pegar os documentos prontos. Doutora Irene já havia preparado a notificação de recusa e a enviado ao sistema. Depois foram juntos a uma delegacia. Marina registrou o boletim de ocorrência. O plantonista o recebeu sem perguntas desnecessárias, emitiu o comprovante e disse que ela seria contatada num prazo de 10 dias. Depois da delegacia, Tadeu foi até seu escritório e Marina voltou para o apartamento dele. Música. Ele havia lhe deixado as chaves. Mais tarde, ao meio-dia, ele ligou. Marina, o Leandro Cardoso acabou de me ligar. Seu marido foi hoje de manhã. Não ao cartório do Leandro, mas a outro logo ali na frente. Tentou dar entrada nos documentos para registro da transação com o apartamento. Tinha consigo uma procuração em seu nome e um contrato de compra e venda, mas quando o tabelião de lá foi verificar no sistema, viu o bloqueio de qualquer movimentação do imóvel. Recusou. O Leandro ficou sabendo pelo colega e me ligou na hora. Ou seja, ele encontrou alguém que autenticou a procuração de qualquer jeito. Parece que sim, em algum lugar, em outro bairro, talvez em outra cidade. Encontrou um tabelião que não quis entender ou que foi pago para não entender, mas isso já não importa. Procuração autenticada, sem possibilidade de fazer a transação, não vale nada. A proibição de registro funcionou e o intermediário estava com ele. O Leandro diz que o intermediário foi o primeiro a se assustar quando ouviu a palavra proibição. Pelo jeito, entendeu que o problema ia além de uma simples recusa. Música. Eles saíram rápido. Marina estava de pé junto à janela do quarto que Tadeu havia lhe cedido. Pequeno, com cama estreita, música e tapete velho no chão. Do lado de fora chovia fino e as gotas escorregavam pelo vidro em trilhas tortas. E depois, segundo o Leandro, o marido foi ao banco. Lá também encontrou uma surpresa: a nota de contestação dos documentos. O setor de crédito recusou a análise da solicitação até esclarecimento das circunstâncias. O Vinícius confirmou para mim que o Roberto tentou insistir, levantou a voz, exigiu explicações. Disseram apenas que o imóvel em questão tem uma restrição e a solicitação não pode ser processada, sem detalhes. Música, mas ele não é tolo. Depois da recusa no cartório e depois no banco, certamente já começou a entender que não é coincidência. E a imobiliária? A imobiliária, pelas minhas informações, recuou na hora. Assim que soube da proibição de registro, rescindiu o contrato preliminar e, muito provavelmente, destruiu suas cópias. Essas pessoas não gostam de problemas. Uma coisa é ajudar a vender um apartamento por procuração. Outra é se tornar cúmplice. Marina ficou em silêncio. Tentava imaginar Roberto no momento em que estava diante do balcão do banco e ouvia a recusa. O rosto dele, as mãos, a voz, que certamente de início foi segura e depois começou a rachar. Ela conhecia essa voz. Você havia ouvido quando ele discutia ao telefone com alguém do trabalho, quando brigava com o vizinho por causa da vaga de garagem, quando uma vez gritou com ela por alguma coisa que ela já nem lembrava mais. A mesma voz que sabia ser ao mesmo tempo calorosa, dura e terna, conforme o que precisava. E então, gradualmente, o quadro foi se encaixando. O que antes eram fragmentos isolados, conversas estranhas, ausências, nervosismo, propostas insistentes de assinar procuração. Agora se uniu numa só linha, reta e implacável. Roberto havia se metido em dívidas,
Marina não sabia quando nem porquê. Talvez um negócio mal sucedido, talvez apostas, talvez algum conhecido o tivesse arrastado para algum esquema. Ela se lembrou de como uns 6 meses antes ele havia começado a se atrasar à noite, dizendo que ia visitar parceiros, de como ela uma vez encontrou no bolso da jaqueta dele um recibo de casa de penhores. Ele havia empenhado uma corrente de ouro presente da mãe. Ela havia perguntado na época e ele respondeu rapidamente. Estava enjoado, pesada demais. Ela não cavou mais fundo. O hábito de não se intrometer, de não perguntar, de não tocar no assunto. Aquele hábito que não era resignação, mas cansaço. Agora ela entendia. Ele escondia as dívidas. Primeiro tentou se virar sozinho. O penhor, uns bicos, talvez mais alguma coisa que ela não sabia. Depois percebeu que não conseguiria, e então olhou para o único ativo que havia ao alcance, o apartamento dela. Não dele não, de ambos. Dela, o da vovó, com o pé direito alto, e os armários de livros que Marina não havia conseguido tirar. O plano era simples e, ao mesmo tempo, mesquinho. Registrara a procuração suavemente, por meio de persuasão de vamos fazer para facilitar. Quando a persuasão não funcionou, falsificar a assinatura, pegar o crédito, sacar o dinheiro, tapar seus buracos e, se desse, vender o apartamento inteiro para cobrir tudo música e ainda sobrar. Marina, ele pretendia colocar diante do fato consumado, ou, o que seria ainda pior, deixá-la lidando com as consequências, com um crédito que ela não tinha contratado, com uma dívida que não era dela, com um apartamento que já havia ido embora. À noite, Marina pegou o celular e viu uma nova leva de mensagens. O tom havia mudado. Depois das recusas do dia anterior no cartório e no banco, ele já não fingia ser um marido atencioso. Agora, em cada linha havia algo diferente. Marina, preciso conversar com você. Urgente. É sério. Não sei o que te contaram, mas me dá a chance de explicar. Por favor, atende. Eu conto tudo. Não é o que você está pensando. Se você não ligar, eu vou até a casa dos seus pais. Marina leu a última mensagem e desligou o celular. Colocou-o na mesinha de cabeceira com a tela para baixo, deitou na cama estreita num quarto alheio e ficou por muito tempo de olhos abertos, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo na parede ao lado, ao longe pela janela, o barulho de um carro na rua à noite. O sono não vinha, mas também não havia pensamentos. Apenas um silêncio pesado e espesso por dentro, como se tudo o que ela havia descoberto nesses 2 dias se comprimisse numa massa escura e se assentasse no fundo. No terceiro dia, Tadeu ligou. Marina, há mais uma coisa. Fiquei sabendo por conhecidos que o intermediário que foi com seu marido é um tal de Renato Marques, corretor de imóveis semiprofissional. Em certos círculos é conhecido. Não é a primeira vez que participa de esquemas assim. E a julgar pela velocidade com que desapareceu depois da recusa no banco, entende muito bem o que isso pode significar. Ele fez uma pausa, mas não vai fazer nada, ao contrário. Pessoas como ele, quando sentem que pode virar processo criminal, são as primeiras a entregar aqueles com quem trabalharam. Para ele, seu marido não é amigo nem parceiro. É um cliente que pagou por um serviço. E se esse serviço puxar conivência com fraude, o Renato Marques vai mudar de lado na hora e começar a dar depoimentos. Para ele, o que importa é a própria pele. 2 dias depois, Marina voltou para a sua cidade. Não sozinha, Tadeu foi com ela e pelo caminho ligou para um delegado que conhecia por ex-colegas. O delegado, um homem de meia idade, com rosto cansado e voz baixa, os encontrou na entrada do prédio. Não fez perguntas desnecessárias. Tadeu já havia explicado a situação e o delegado veio não para investigar, mas para acompanhar. A porta do apartamento estava fechada com as 2 fechaduras. Marina tirou as chaves e os dedos estavam calmos. Nesses 2 dias, algo dentro dela havia endurecido, como argila ao sol. Ela virou a chave, empurrou a porta e entrou. Roberto não estava, mas havia estado ali há pouco. Marina sentiu isso imediatamente, como se percebe a presença pelo ar, pelas coisas deslocadas, pela desordem imperceptível que uma pessoa deixa quando sai às pressas. No vestíbulo, no chão, havia um sapato dele, um sem o par, jogado como se arrancado durante a caminhada. Na cabide não havia a jaqueta dele. Ela foi para o quarto e parou. O guarda-roupa na suíte estava escancarado.
Não apenas aberto, escancarado. As duas portas abertas de par em par e metade das roupas estava deslocada, remexida. As gavetas da cômoda estavam puxadas para fora, a de baixo até o limite, pendendo, sustentada por um canto. No chão, perto da cômoda, havia uma caixa de sapato em que Marina guardava documentos. A escritura do imóvel, o antigo histórico de pagamentos, comprovantes. A caixa estava vazia. Marina se agachou e a pegou. Vazia. Estava procurando documentos, disse o delegado atrás dela. E pelo jeito, achou. Os originais da escritura estão comigo, respondeu Marina. Eu os levei antes do casamento para os meus pais para guardar. Aqui estavam cópias e comprovantes antigos. Tadeu percorreu o apartamento espiando cada cômodo. Na cozinha, na pia, havia uma xícara não lavada com um resíduo seco de café no fundo. Sobre a mesa, um guardanapo amassado e um pedaço de pão. No banheiro, uma toalha jogada no chão e o espelho sobre a pia, respingado, como se alguém tivesse se lavado às pressas, sem olhar. Estava nervoso, disse o advogado em poucas palavras. Marina ficou de pé no meio do seu apartamento e olhou para os armários de livros da vovó. Estavam no lugar os livros de lombada a lombada, como ela os havia arrumado. A foto da vovó numa moldura na prateleira de cima, jovem de cabelo curto em vestido claro, olhava para ela com calma, com um leve traço de ironia, como em vida. Começamos? Perguntou o delegado. Marina acenou com a cabeça. Ela tirou da bolsa a pasta com os documentos que Tadeu havia ajudado a preparar. O pedido de troca de fechaduras, a cópia do boletim de ocorrência com o comprovante, a cópia do bloqueio de qualquer movimentação do imóvel. O delegado examinou tudo, assinou onde era preciso e chamou o chaveiro. As fechaduras foram trocadas em 40 minutos. O chaveiro, um homem calado com macacão de trabalho, trabalhou rápido, sem se distrair. Tirou as fechaduras antigas, colocou as novas, testou, entregou a Marina 3 chaves e foi embora sem fazer uma única pergunta. Pelo jeito, para ele também não era a primeira vez. O delegado se despediu logo em seguida, apertou a mão de Tadeu, acenou para Marina e saiu. Tadeu demorou no vestíbulo. Já estava abotoando a jaqueta, mas parou e olhou para Marina. Vou indo, disse ele. Qualquer coisa liga a qualquer hora e entra com o pedido de divórcio. Não amanhã não, semana que vem. Hoje mesmo escreve o requerimento e amanhã leva ao cartório. Obrigado. Marina disse isso de forma simples, sem dramatismo, e ambos sabiam que essa palavra significava mais do que uma cortesia comum. Ele foi embora. Marina fechou a porta com a nova fechadura, girou a chave 2 vezes e se apoiou de costas na porta. O silêncio do apartamento a cercou por todos os lados. Não hostil, mas também sem conforto, diferente, como se o apartamento também estivesse esperando para ver como tudo terminaria. O requerimento de divórcio ela escreveu naquela mesma noite, ficou sentada à mesa da cozinha, tomou o café e escreveu à mão, porque não tinha impressora e já não havia disposição para sair. Escreveu devagar, verificando cada linha pelo modelo que Tadeu lhe enviou pelo celular. Quando chegou ao campo motivo da dissolução do casamento, parou. Ficou 1 minuto parada. Depois escreveu de forma sucinta. Perda de confiança era suficiente. Roberto começou a escrever no dia seguinte. Não ligar. Música. Escrever. Mensagens longas que chegavam uma após outra como vagões de trem de carga. A primeira era conciliatória. Escrevia que tudo podia ser explicado, que ela não sabia o quadro completo, que ele havia se encontrado numa situação difícil e procurou uma saída, que jamais faria algo que a prejudicasse, que a procuração era necessária só temporariamente para pegar um crédito e pagar uma dívida antiga que pretendia devolver tudo. A segunda chegou horas depois. O tom havia mudado. Apareceram as palavras: vamos conversar como adultos. Não precisa agir por impulso. Você sabe que eu te amo. Marina leu e fechou o celular. A palavra amo naquele contexto soava como moeda falsa, brilhante, mas com o peso imediatamente revelado. A terceira chegou já perto da meia-noite. Ele apelava para a pena. Escrevia que o haviam encurralado, que as pessoas a quem devia não brincavam, que se ela não ajudasse, ele não sabia o que seria. Não sou um criminoso, Marina. Só queria me virar. As circunstâncias me empurraram. Ela não respondeu a nenhuma. Uma semana depois, soube-se que o intermediário Renato Marques,
Como Tadeu havia previsto, havia começado a dar depoimentos. A delegada que conduzia o processo pelo boletim de ocorrência de Marina ligou e informou. Música. O intermediário havia confirmado que Roberto Henrique Teixeira recorreu a ele pedindo ajuda para organizar a venda do apartamento da esposa. O intermediário afirmava que não sabia da assinatura falsa e agia no âmbito de uma corretagem comum, mas os detalhes que ele forneceu diziam o contrário. Sabia que Marina não havia assinado nada e mesmo assim concordou em participar. Simplesmente não achava que seria apanhado. Roberto depois disso se calou. As mensagens cessaram. Marina soube, por conhecidos em comum, que ele estava na casa de um amigo, ia regularmente ao advogado e parecia ter envelhecido 10 anos num mês. O homem que até recentemente ia a repartições com confiança, portando uma assinatura alheia e planos alheios, agora ele mesmo perambulava entre gabinetes, só que não mais com documentos de um apartamento alheio, mas com seus próprios problemas. O divórcio foi formalizado 2 meses depois. O processo judicial foi curto. Roberto não compareceu. Enviou um advogado que leu a concordância com a dissolução do casamento sem reivindicações sobre bens. Marina ficou sentada no fórum, ouviu as cláusulas secas do juiz e pensou que 8 anos cabem em 3 páginas de sentença. Depois do fórum, ela saiu para a rua, sentou num banco na escadaria e ligou para o pai. Por muito tempo não conseguia acertar as teclas, os dedos escorregavam. Por fim, ouviu a voz dele baixa, um pouco rouca depois da doença. Pai, acabou. Divórcio. Ouço. Ele ficou em silêncio. Você está como? Não sei. Vazio vai passar. Vazio não é ruim. Significa que o supérfluo foi embora. Ela sorriu. Ele sempre falava de forma simples, sem palavras bonitas, sem longos raciocínios, como quem encrava um prego com uma única martelada. Certeiro. Pai, obrigada por tudo. Pelo envelope, por tudo. Você é minha filha, ele disse, como se com isso estivesse dito tudo. E depois de uma pausa, acrescentou, não podia fazer diferente, Marininha, não podia. Conversaram mais alguns minutos sobre a mãe, sobre a saúde, sobre como os pepinos finalmente começaram a crescer. Uma conversa comum da qual era impossível adivinhar o que havia por trás dela. 2 pessoas unidas, não só pelo laço de sangue, mas pelo fato de que uma delas havia entendido a tempo o que a outra não queria ver. À noite, Marina ficou sentada sozinha no apartamento, naquele mesmo quarto com os armários da vovó. Do lado de fora, anoitecia. Na cozinha, o refrigerador zumbia suavemente. Sobre a mesa havia uma pilha de papéis, a sentença judicial, a cópia do boletim de ocorrência, o comprovante, o recibo do chaveiro pela troca de fechaduras, documentos de uma vida nova que não havia começado pela alegria, mas por um envelope junto ao portão. Ela pegou a caneta e assinou num formulário que precisaria ser entregue à administradora do condomínio. Olhou para a própria assinatura, a letra M com a curva habitual, aliviando a pressão perto do final do sobrenome. A sua assinatura, a verdadeira, a que tentaram roubar, copiar, substituir, mas não conseguiram. E junto com o medo que ainda morava em algum lugar entre as costelas e acordava à noite, ela sentiu outra coisa, não fraqueza, não autopiedade, clareza, fria, limpa, a clareza de alguém que passou pela traição e não se quebrou. Não porque fosse forte desde o começo, mas porque ao seu lado havia alguém que estendeu a mão no momento certo. Às vezes, uma mulher não é salva pelo acaso, nem por um milagre. Às vezes, ela é salva por uma única pessoa que entendeu a tempo, que perto dela já não era família, mas perigo, e agiu enquanto ainda não era tarde demais. Em silêncio, sem excesso, sem drama, simplesmente colocou um envelope na mão dela e disse, vai. Obrigado por terem ouvido esta história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Me desculpem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.